O estranho e extremo mundo arte performática. Estão expostos em museus ou esculturas. Posso falar? Rapidão, eu vou voltar aqui pra ver, mas eu... Primeiro eu vou ver um pouquinho, depois eu vou dar minha opinião. Quando pensamos em arte, geralmente vem à mente quadros que estão expostos em museus, ou esculturas, músicas ou até videogame, por que não? Mas além disso, alguns artistas ficaram conhecidos por trabalhos que vão além de um objeto ou uma mídia que você aprecia. Esse é o caso dos artistas performáticos. Artistas que não só fazem arte, mas usam o seu próprio corpo como uma peça integral da sua composição em si. Sim, não tem nada a ver com essas pessoas ditas. Se eu tivesse colocado esse nome, né, cara? O estranho iceberg da Fractal. Esse vídeo teria me levado numa jornada, no rumo ao estrelato, tá ligado? Infelizmente eu não tive esse clique, né, cara? Das performáticas que você encontra por aí na internet. A arte performática traz as suas origens até o início do século XX, com a concepção surgindo dentro de movimentos como o dadaísmo e o futurismo, que ficaram marcados por desafiar as convenções tradicionais da arte, com o termo arte performática em si aparecendo a partir dos anos 60. Esse tipo de arte em específico pode ser classificado como uma mistura de teatro, dança e música, e o artista usa o seu próprio corpo e às vezes de outras pessoas também para criar essa peça, que na maioria das vezes é performado ao vivo e possui um fim. Muitas dessas performances surgem para causar uma reflexão sobre alguma questão específica. É uma merda. Às vezes através do choque. Não, isso é uma merda, cara. Tudo isso aqui é uma merda. O cara que sai de casa paga pra ver isso aqui tem que se matar. Ou do absurdo. Desculpa. E algumas são bem extremas e te fazem fazer muitas perguntas. Então, sabendo disso, por que não conhecer algumas dessas obras nesse vídeo? Agora, sem mais explicações, vamos conhecer o estranho e por muitas vezes extremo mundo da arte performática. Quando olhamos para os primeiros exemplos do que podemos considerar arte performática, entre os pioneiros desse Eu tenho um pouco de preconceito com quem tem essa voz assim, cara. Meio de paulista médio, assim, sabe? Eu imagino um cara magro, assim, meio... Vai ter. Daniel tomando litrão no... Como é que é? Na cadeira da Brahma, tá ligado? Vai ter. Mas, enfim, quando eu vejo isso aí, cara... Eu só consigo pensar em como que o... Porra, cara, como que esses caras... Como é que esse cara... Esse cara, certeza que ele tem mullets. Eu já tive mullet, mas eu era maneiro. Entendeu? Ou então tem um cabelo grande, assim, e tem... É tudo meio, tipo... Usa uns piercingzinhos, assim, usa camisa larga, tipo... momento, encontramos um exemplo daqui do Brasil, com o artista Flávio de Carvalho, que era parte da geração modernista. Flávio de Carvalho atuou em diversas áreas, como a engenharia, na pintura e também na escrita. E ele foi chamado até de o Leonardo da Vinci brasileiro em alguns lugares. E ele também é conhecido como um dos pioneiros da arte de performance aqui no Brasil, começando a explorar essa área ainda nos anos 30, antes desse termo sequer existir, criando performances que iam contra as convenções sociais da época, e algumas que existem até hoje. Ele chamava essas performances de experiências. Em 1956, por exemplo, ele desenvolveu a experiência número 3, que é o seu trabalho mais conhecido e documentado. Ela surgiu a partir de um questionamento de Flávio sobre por que os homens brasileiros se submetiam a usar ternos europeus mesmo no clima do Brasil, que, pelo menos na maior parte do ano, não comporta esse tipo de vestuário devido ao calor. Logo, ele desenhou e desfilou pelas ruas vestindo o que considerava o traje ideal para o homem dos trópicos. O seu conjunto priorizava a ventilação que consistia em uma... Puta que pariu, cara. Vai se fuder, cara. Vai se fuder. Os caras usavam o terno, mas não era igualzinho o modelo, né, cara? Era um tecido diferente que não ficava intancável o cara usar aqui, porra. É o cara merda que o cara faz. calor. Logo, ele desenhou Essa merda. Tem que ter sempre uma palhaçada, né? Tá bom. e desfilou pelas ruas vestindo o que considerava o traje ideal. E todo mundo achou ele um retardado.
Só para isso. o homem dos trópicos. O seu conjunto priorizava a ventilação e consistia em uma saia, uma blusa de mangas curtas, sandálias de couro e um chapéu de nylon branco. A ação causou um enorme Tá meio nova onda do Imperador, né, cara? alvoroço e desafiou diretamente o conservadorismo da década de 50. Afinal, não era comum nessa época Desafiou pra andando de caralho. saia na rua. Hoje está disponível na internet várias fotografias de Flávio andando no centro de São Paulo com esse vestuário que ele confeccionou. E saindo das experiências de Flávio de Carvalho, mas continuando nos anos 50, temos o artista japonês Saburo Murakami, que em 1956 criou a ação Saburo. chamada Kami Yaburi, também conhecido como passagem. Ela Saburo da consistia em minha, atravessar minha pica. violentamente com o próprio corpo uma sequência de grandes telas de papel esticadas sobre molduras de madeira. A ação Tá. original aconteceu em 10 de outubro de 56. Aí eu na pergunto véspera assim, da o abertura que você pensa quando você vê isso? Merda nenhuma. Isso aqui era um rios da época, cara. Tá ligado? Isso aqui é um rios da época. É um negócio legal de você ver assim, mas e aí? Saburo Murakami, que em 1956 criou a ação chamada Kami Yaburi, também conhecido como passagem. Ela consistia em atravessar violentamente com o próprio corpo uma sequência de grandes telas de papel esticadas sobre moldura. Hoje em dia isso é um rios. O cara faz um rios. Ah, até quantas tela de papel eu consigo fazer? Ah, 50, 100, 150. Ah, quando deu 200 eu não consegui passar, hein, galera. Essa merda aí. A ação original aconteceu em 10 de outubro de 56, na véspera da abertura da segunda exposição de arte Gutai, em Tóquio. Lá, Murakami alinhou 21 molduras de madeira, cada uma revestida de papel craft dos dois lados, portanto, tendo 42 superfícies de papel. É isso, a garrafa caindo das A caras. estrutura rompendo as folhas sucessivamente, usando a cabeça, os braços, os ombros e o restante do corpo. O fotógrafo Kyoji Yotsuji registrou o processo em uma famosa sequência. A Morena ficou brava que eu falei. Que eu falei que é sabor à arte. De 6 fotografias. Murakami pensava a ação como uma maneira radical de produzir uma pintura, no caso, sem colocar tinta sobre uma superfície, mas sim transformando a própria superfície ao atravessá-la com o seu próprio corpo. Murakami era um dos principais integrantes do Gutai, um grupo de vanguarda fundado no Japão em 1954 e liderado pelo pintor abstrato Jiro Yoshihara. Esse grupo existiu até a morte de Yoshihara em 1972. Um outro membro do grupo Gutai foi Kazuo Shiraga, um dos mais importantes e influentes artistas japoneses do pós-guerra. Shiraga ficou conhecido pela sua técnica de pintura desenvolvida em 1954. Nela, ele abandonou os pincéis e, em vez de usar essas ferramentas, ele Pegou a colocava a pica. tela diretamente no chão do ateliê, derramava grossas camadas de tinta diretamente no chão e, segurando-se a uma corda pendurada no teto, ele se balançava sobre a tela, espalhando a tinta com os próprios pés descalços. Mas seu Tá, e trabalho aí? de performance mais conhecido é o E aí? E o que isso trouxe de, que isso trouxe de bom pra nós? Alguém olhou aquela porra ali e pensou alguma coisa nobre vendo aquilo ali? A Lama, de 1955. Nela, Shiraga mergulhou vestindo apenas roupas íntimas em uma poça de lama misturada com cimento, usando o próprio corpo contorcido para esculpir e lutar contra a matéria, deixando na poça os rastros do seu movimento, que acabaram formando essa peça. Tá, se tivesse uma foto. Se tivesse uma foto de literalmente um bicho fazendo isso, cara, a pessoa teria pensado a mesma coisa, cara. Começamos a ver peças cada vez mais ousadas e estranhas, como é o caso dos trabalhos do artista estelar. Essa porra, vou falar aqui, isso aí é tudo lavagem de dinheiro, cara. Ninguém me tira da cabeça que essa porra é lavagem de dinheiro. Tipo assim, não, porque é uma arte ali que não faz sentido nenhum, mas é porque é o valor que nós damos à arte. Por isso que é caríssimo. Esse quadro que não precisa. Que a técnica é só o cara botar as mãos assim. Não, é 1 milhão de dólares, de euros, mas é porque o valor quem faz é o mercado. Então, lavagem de dinheiro, né? É um artista Com certeza. cipriota que seus trabalhos giram em torno da ideia de estender as capacidades do corpo humano. Uma das frases que é associada ao seu trabalho é justamente o corpo é obsoleto. Um dos seus projetos mais conhecidos Seu cu no meu espeto. A terceira mão, desenvolvida por volta de 1980. Third Hand é uma mão mecânica presa ao braço direito do artista. Ela não substituía uma mão ausente. Na verdade, ela era acrescentada às suas duas mãos biológicas. Seus movimentos eram acionados por sinais elétricos produzidos pelos músculos de outras partes do corpo, especialmente o abdômen e as pernas. A mão podia agarrar objetos, girar o pulso e participar de ações realizadas simultaneamente pelas mãos naturais, como se de fato ele tivesse um terceiro braço. A experiência também levantava a questão de se seria possível aprender a controlar um membro artificial adicional, e se esse membro conseguiria ser incorporado ao esquema mental do corpo. Outro projeto dele, também mais ou menos dentro dessa ideia, era o Ear on Arm, ou orelha no braço, sim, algo bem biopunk das ideias. Iniciado O que no braço? O quê? ser incorporado ao esquema mental do corpo. Outro projeto dele, também mais ou menos dentro dessa ideia, era o Ear on Arm, ou orelha no braço.
Sim, algo bem biopunk das ideias. Iniciado conceitualmente em 1996 e realizado cirurgicamente a partir de 2006, esse projeto se trata de uma estrutura com formato de orelha que foi implantado sobre a pele do antebraço esquerdo do artista. Depois de um tempo com o crescimento dos tecidos e da vascularização da região, essa orelha artificial se tornou parte física do corpo dele. Ela não funcionava exatamente como a Não, orelha como assim? natural. Peraí, não entendi. Isso aqui é feito de quê, essa porra dessa orelha aqui? Me De perdi. 2006, esse projeto se trata de uma estrutura com formato de orelha que foi implantado sobre a pele do antebraço Ah, tá, ele só botou um negócio. Tá bom, pô. Isso aí é normal, do pô. artista. Depois de um tempo com o crescimento dos tecidos e da vascularização da região, essa orelha artificial se tornou parte física do corpo dele. Ela não funcionava exatamente como a orelha natural funciona. A intenção, na verdade, era instalar um microfone e um Tudo me lembra ele. para que pessoas conectadas à internet Everything reminds me of the ear dog. Dog ear. seus trabalhos não são necessariamente visões otimistas da tecnologia. As máquinas criadas em suas obras frequentemente parecem pesadas, desconfortáveis e meio dominadoras. E um pouco grotescas às vezes. Algo que lembra muito até a estética cyberpunk. Mas com certeza Olha, ele fez uma intromissão aqui no meio. Intermission. um nome que não pode ser deixado de lado nessa ideia é o artista taiwanês TTC. Ele é um artista de performance que ficou conhecido principalmente pelas suas ações que envolviam de forma extrema a resistência física. Se transformava períodos inteiros da própria vida em obras. Seus trabalhos mais importantes e conhecidos duraram um ano cada, seguindo regras simples. Esse cara aqui hoje em dia ia ser um cara que faz streaming, tipo assim, fiquei não sei quanto tempo sem sair de casa, tá ligado? É aquele japonês que os caras fizeram uma. Não sei se vocês já viram isso aí, que os caras fizeram uma. Na TV japonesa, quer ver? Ó? Japanese TV. Como é que eu boto? Porra, 80s Gay Club Music. Depois eu vou botar pra gente ouvir isso aqui, hein, galera. Japanese TV. Porra, como é que eu boto, cara? Reality show. Man Alone, sei lá. Que o maluco fica tipo assim um ano, cara. Esse cara aqui, ó. Nazub, o nome do cara. O maluco ficou, acho que um ano sem ver. Tipo assim, eles davam uma parada pra ele, olha lá. Não, porra, 450 dias, cara. É que eu não quero ver esse cara aqui falando, tá ligado? Mas os bichão, esse cara se fudeu, cara. Esse cara. E aí do nada eles acho que abrem ele assim. E ele tava já loucaço, cara. O cara tava por conta dos caralhos já. A transmissão ao vivo mais estranha do Japão. Depois a gente vai ver esse vídeo aqui. Se der tempo, né? Se não der. Se der meia-noite, estiver já com soninho gostoso, assim, porque amanhã vou viajar, né, galera? Então, acordar cedo. Extremamente difíceis de se cumprir, dado a extensão de tempo que elas duravam. Tá meio Kim, né? Tá meio Kimzão. A 1979, ele fez sua primeira obra, que tirou um ano de sua vida, a Cage Piece, onde ele construiu uma jaula de madeira dentro de seu estúdio e permaneceu trancado dentro dela por um ano inteiro. Enquanto estava dentro da jaula, ele não podia fazer praticamente nada, como ler, escrever, conversar com outra pessoa, ou Me fazer dá uma descascada, bicho. qualquer coisa que o pudesse distrair. A única coisa que se fazia, além de contemplar a vida durante esse um ano inteiro, era marcar a passagem dos dias, gravando traços na parede da jaula com um cortador de unha. O espaço que ele ficou continha apenas uma cama, uma pia, iluminação e um balde usado como banheiro. Um amigo levava comida, retirava os resíduos do balde e tirava diariamente uma fotografia do artista. O experimento iniciou-se em 30 de setembro de 78 e só acabou literalmente 365 dias depois, em 30 de setembro de 1979. As 365 fotos que foram tiradas de si mostram de forma Parabéns. One wasted year. gradual os efeitos desse isolamento. Ele teve mudanças físicas, como o crescimento do cabelo e da barba, além do envelhecimento gradual de seu rosto. Porém, o seu experimento mais conhecido é o chamado Time Clock Piece, feito entre 1980 Time Clock. a 1981. Nessa performance, se deveria bater um cartão de ponto uma vez por hora, durante todos os dias por um ano. Ou seja, ele batia o ponto 24 vezes por dia. Depois de cada registro, ele tirava uma fotografia de si mesmo ao lado do Ele não dormia? começar esse experimento. Ele não dormia? Ele raspou a cabeça para ver o crescimento. Raspar a cabeça não pode mais. Não pode mais raspar a cabeça. Raspar a cabeça não pode mais. Raspar a cabeça. Não pode mais. Não pode mais raspar a cabeça. Do zero de seu cabelo. Todas essas 365 fotografias foram posteriormente organizadas como um filme de aproximadamente 7 minutos. Ter que fazer algo mesmo que simples Não, cara, não foi de propósito, eu acho.
Ô, Rosó, tá ruim o áudio? Sempre de hora em hora, eliminava completamente a possibilidade de dormir de forma contínua. O máximo que ele conseguia dormir durante todo o experimento era de apenas 1 hora. Sim, ele parece não gostar muito dele mesmo. Ao todo, durante esse ano, ele deveria bater o ponto 8.760 vezes. No entanto, ele acabou perdendo 94 dos horários em que ele deveria bater o ponto, resultando em 8.000 Se não pagar pensão... Pra cadê? A cadeia... inteiro de sua vida para ele, como é o caso do Rope Peace, que durou de 1983 a Rape 1984, Peace. onde ele ficou por um ano inteiro ligado por uma corda com uma outra artista chamada Lina Montana. Durante a performance, os dois não podiam se tocar de forma intencional, Lembrei do... Meu nome é Linda. Não para mim. e os dois compartilhavam sempre o mesmo ambiente, exceto na hora de usar o banheiro. Em seguida, ele desenvolveu e performou o Outdoor Peace, que durou entre 1981 a 1982. Nesse, Si ficou um ano inteiro sem poder entrar em nenhum lugar, como prédios e estabelecimentos fechados, vivendo todo o período ao ar livre, tentando sobreviver nas ruas Mendigo. de Nova York. E Mendigo. Art Peace, que durou de 1985 a 1986, Si se privou por um ano de ver qualquer tipo de arte, não da museus, Não, esse ou cara observar arte aqui... de alguma Esse cara aqui é maneiro. Tipo assim, ele meio que faz o que quer, tá ligado? O legal é isso. Ele tá comendo com o dinheiro de alguém. Esse é o ponto. Mas, porra, show de bola. Faz aí. forma falar sobre arte e também não produzindo qualquer tipo de arte nesse período. Porém, um dos seus projetos mais ambiciosos foi o que ele chamou de 13-Year Plan, ou Plano dos 13 Anos. Esse projeto se iniciou em 1986. No início do projeto, se declarou que faria arte durante esse período, mas não a mostraria publicamente. E quando o período terminou, se apresentou Amostradinho. um final extremamente curto e vago, afirmando apenas que havia se mantido vivo e chegado ao dia 31 de dezembro de 1999, olha aí. o dia final Esse do cara, seu plano. esse cara é malandro, hein? Ele é malandro. O pessoal ficou 13 anos, tá ligado? Nessa brincadeira aí. Filha da puta esse cara, hein? Ele enganou geral esse japonês, ó. Foi o que ele chamou de 13-Year Plan, ou Plano dos 13 Anos. Esse projeto se iniciou em 1986. No início do projeto, se declarou que faria arte durante esse período, mas não a mostraria publicamente. E quando o período terminou, O Douglas Rames é a versão atual, né, desse cara aí, pô. se apresentou um relatório final extremamente curto e vago, afirmando apenas que havia se mantido vivo e chegado ao dia 31 de dezembro de 1999, o dia final de seu plano. Ele não apresentou as supostas obras produzidas durante esses 13 anos. Logo, apesar de aparentemente ele ter feito alguma coisa, possivelmente outros projetos que levaram um ano cada, nós nunca vamos saber o que ele fez exatamente, criando um dos mais estranhos e confusos mistérios da arte. E depois do fim dele, se não Sabe o que ele produziu fez? mais Não, nada, peraí. se aposentando da arte. Apesar disso, ele ainda está vivo. Vamos voltar aqui, vamos reouvir aqui. Sabe o que ele fez nesse tempo todo? Logo, apesar de aparentemente ele ter feito alguma coisa, possivelmente outros projetos que levaram um ano cada, nós nunca vamos saber o que ele fez exatamente. Ele não fez nada, cara. Até hoje você tá nessa, cara. Ele não fez nada. Se ele tivesse feito algo de valor, bom, você acha que ele não ia mostrar, porra? Ele não fez nada, cara. Criando um dos mais estranhos e confusos mistérios da arte. E depois do fim dele, se não produziu mais nada, se aposentando da arte. Apesar disso, ele ainda está vivo e continua a falar sobre arte, mesmo não produzindo nada desde então. Esse velho é bom vivan, meu amigo. Você não entendeu, não? Porra. Existe também o caso de um outro Pessoal, artista até hoje é um mistério, hein? O que ele fez nesses 13 anos, há 27 anos atrás. É um mistério até hoje que perdura aí, hein? Qualquer hora a gente vai saber, hein? Acompanha aí, não deixa de acompanhar, não. que parece ser um cara meio doido. Se tirar todo o contexto que aquilo que ele faz é um projeto artístico. Na verdade, até com esse contexto, ele ainda parece bem esquisito. Que no caso é o artista americano Victor Aconti. Ele começou a produzir nos anos 60 poesias Porra, experimentais. Norwoodzão. E a partir de 1969, ele começou a fazer trabalhos que se encaixam na arte performática, como seu projeto Falling Peace. Nele, Aconti escolhia uma pessoa aleatória nas ruas de Manhattan e começava a seguir ela, acompanhando todos os seus passos até Tipo esse assim, indivíduo é só uns entrar- caras malucos, cara, fazendo o que ele dá na cabeça de fazer, tá ligado? É, o Zóio é um artista, se for pensar assim, um artista performático que impactou, tipo assim, pra caralho aqui na... Mr. Utsig Mandu, 5 reais. Link https goes www.youtube.com. Watch Uchko V, VSTTXYW. O Zóio, tipo... O Pânico fazia isso também, né? O Pânico botando bola dentro do caixão lá. E o bola quase morrendo, pegando fogo. Pô, vê se isso aqui não é uma performance artística do caralho. O cara... E lá o desafio. Olha lá. Qual foi Me o arrebentei. pior momento do pânico que você passou? O pior foi o caixão pegando fogo. Olha aí. Eu achei que ia pro saco. Você entrou no caixão sabendo que ia pegar Entrei fogo? no caixão. Mas falou, você sabia que ia pegar fogo? Sabia. Ainda minha preocupação é que eu falei, mexendo na fresta. Pô, não vai entrar a fumaça? Não, fica tranquilo, caralho.
Nós vamos ter uma palavra-chave. Você fala paralelepípedo e a gente tira você do fogo. Falei, porra, tô tranquilo, né? Deitei no caixãozão velho de guerra, botaram a tampa, eu só vi a claridade no vão assim. Vrum. Não se preocupou com a fumaça, com nada. Não, tranquilo. Irmão, daqui a pouco só desce aquela cascata de fumaça assim. E desceu. Meu irmão, deve ser uma desgraça, cara. O cara daquela primeira respirada naquela porra ali, já fudeu, já queima. Vou falar a palavra-chave já. A hora que eu puxei o ar pra falar, já não conseguia falar. Eu já engasguei com a fumaça. E o cara falou, você não faça, a única coisa que você não pode fazer É tirar a abrir tampa. a tampa. Que o fogo vem pra dentro. O que eu fiz? Desesperado. Falei, preciso avisar os caras, velho. Abri a tampa, o fogo já desceu. A minha sorte é que o Taiguara, que era um produtor nosso, ele se ligou, ele entrou no fogo e puxou o caixão. Eu já cheirei bastante gás, cara, lacrimogênio. Porra, e a pior merda que você pode fazer, cara, é prender a respiração. O pessoal que quer fazer balbúrdia, quer tocar o puteiro aí, que vai respirar. Quando jogarem você o lacrimogênio, não prenda a respiração, cara. Você só se fica calmo, junta a saliva na boca, respira bem tranquilo. Vai arder pra caralho. E vai queimar um pouco aqui assim, ó. Mas mantém. Você vai. E vai. É de boa. Quer dizer, não é de boa, é horroroso, é horrível. Queima o pulmão, fecha o pulmão. Porque você imagina, o seu pulmão ele tem aqui os. Acho que é alvéolos, né? É alvéolo que é os buraquinhos lá que você faz a. Aquela porra ali tem. Partículas, né, que ocupam esses alvéolos. Então tu fica sem respirar, tu não consegue respirar. Só que a parada é o bronco, eu não sei se é o bronco, enfim. Tu sabe, os buraquinhos lá que você tem, né? Então ele ocupa o lugar do que seria ali o gás, o oxigênio, né? Então tu fica fudido. Mas se você segurar a respiração, na hora que você respirar, você vai estar, seu corpo já vai estar tipo assim, cara, pedindo arrego pra respirar. Então teu corpo vai estar tipo assim, mais receptivo pra receber aquela porra ali, entendeu? Quando você junta a saliva na boca... Eu não sei o que a saliva na boca faz, mas funciona. Enfim, só uma pequena dica aí pra vocês. Mas o Bola foi um performance, né? Em algum lugar Performancer. na casa da pessoa. Em alguns casos, ele conseguia seguir a pessoa por alguns minutos. Em outros, esse, digamos, stalking durava horas, já que essa, digamos, vítima dele só andava por lugares públicos. A ação foi repetida diariamente durante um mês, no outono de 1969. E o trabalho era registrado por meio de mapas e fotografias. O trabalho. O objetivo de Aconche com esse trabalho era fazer um experimento sobre a vigilância e a violação da privacidade. Nos anos seguintes, ele fez performances semelhantes, como em 1970 com o Proximity Peace, que consiste apenas nele se aproximando de uma forma invasiva das pessoas que frequentavam o Jewish Museum em Nova York. De novo, Ele o quê? aproximava-se fisicamente dos visitantes. Qual museu? Qual o nome do museu? Como em 1970 com o Proximity Peace, que consiste apenas nele se aproximando de uma forma invasiva das pessoas que frequentavam o Jewish Museum em Nova York. Essa porra aí, eu achei que fosse Jewish Museum. Enfim, isso aí hoje em dia seria um vídeo no YouTube, ou seria um Reels, né, do cara. Trolei pessoas aleatórias na rua chegando perto. Só que aí nessa época não, o nego botava o cara num museu, o cara fazia livro contando a história dele ali. Aproximava-se fisicamente dos visitantes até que eles se sentissem incomodados e se afastassem. Também temos a peça Centers, de 1971, onde ele apontava continuamente para o peça centro de monitor Macaquinhos, que exibia uma foto dele mesmo. E ele fez isso por cerca de 22 minutos de forma ininterrupta. E existe até uma gravação dessa peça na internet. Pô, é bom que o cara gravou a tela, tá ligado? Por que ele só não botou o vídeo e foi cortando? Esse aí... essa mulher aí é a pior, cara. Essa aí, ó, é pra... Ó. Nos mais influentes e conhecidos da arte performática é a de Marina Abramović, uma artista que ficou conhecida por usar o próprio corpo para testar os limites físicos e mentais do ser humano. Muitas vezes o seu trabalho Ficou conhecida no Pizzagate também. mostra de forma perturbadora a natureza humana, incluindo a sua ação chamada Rhythm Zero, de 1974.
O conceito por trás dessa peça era o seguinte: Marina ficava imóvel no centro da Isso exposição aí. e disponibilizava para o público 72 objetos variados que Abramovich deu consentimento para que os visitantes usassem esses objetos como bem quisessem na artista. Esses objetos variavam de batons a correntes e facas. E Marina ficou lá sem reagir a nada que os visitantes faziam com ela por 6 horas. E no fim, é claro, algo deu muito errado. De início, na verdade, as pessoas estavam bem cautelosas com o que elas faziam com os objetos, mas à medida que perceberam que Abramovich Olha lá, realmente não reagiria dando a banho nada, no- o comportamento do público mudou. Os participantes começaram a movimentar seu corpo, Dando banho de escrever sangue no sobre ele, bagulho. espetá-la com espinhos, cortar suas roupas e provocar pequenos ferimentos. As ações mais brandas criaram confiança para transgressões maiores. Quando uma pessoa fazia algo agressivo e não havia reação nem punição, outra se sentia autorizada a ultrapassar um novo limite, escalando cada vez mais o que acontecia ali. O ponto mais crítico de todo esse experimento surgiu pelo fato de um desses 72 Esse experimento em Bangladesh duraria 13 segundos, tá ligado? objetos ser um revólver. Sim, um revólver que era acompanhado de uma bala. Aparentemente uma bala de verdade. Segundo os relatos de um crítico de arte que estava na exposição, alguém colocou a bala na arma e apontou para a artista para ver se ela reagiria bala de na alguma arma. forma, fazendo até um movimento para dispará-la. Porém, antes disso, lá na exposição foi reunido um grupo de pessoas que estavam lá para proteger a Marina, que foi criado possivelmente em resposta ao quão rápido Ué. as coisas estavam escalando. E quando essa Então não é arte. Então não é arte. Que arte é essa que é cerceada pela segurança ali? pessoa apontou a arma para ela, Então- segundo esse então não relato, vale uma nada. briga estourou ali na exposição. Após as 6 horas terminarem, foi anunciado o fim Peidou da na performance. farofa, Nesse essa é a momento, verdade. Abramovich abandonou a sua posição passiva e começou a caminhar em direção aos participantes. Segundo a própria artista, as pessoas não conseguiam confrontá-la como um ser humano. Muitos evitavam seu olhar ou deixaram rapidamente a galeria, como se estivessem fugindo de algo mesmo. Em análises dessa ação, fala-se que Abramovich havia realmente dado consentimento formal, mas isso não eliminava necessariamente a responsabilidade moral dos participantes. Eu atirava, foda-se, tá ligado? Logo, a que se pergunta for? levantada é: se Bota eu alguém lá. permite Ninguém atirou porque eu não tava lá. que façamos qualquer coisa, significa que devemos realmente fazer qualquer coisa? Qual é o limite dessa qualquer coisa? A obra se tornou um dos experimentos. Caralho, cara. Puta que pariu, cara. Puta que pariu, cara. Vai se fuder, cara. Precisa. Ninguém. Porra. Caraca. Aí, pessoal. Ninguém sabe que tem coisas que você não pode fazer com outro ser humano, hein, galera. Mas se você pega essa parada, você bota uma exposição num museu em que a mulher encoraja as pessoas a fazerem qualquer coisa. Porra. E numa situação normal, você não faria isso com outra pessoa, cara. Entendeu? Estão fazendo porque é uma parada extremamente específica, cara. Sabe? Porra. Experimentos mais perturbadores da história da performance, por investigar o que pessoas comuns fariam quando recebessem poder quase absoluto sobre alguém que é incapaz de reagir. Além de, é claro, ter colocado em risco a vida da artista. Tá. Porra, sim, ela que fez essa palhaçada aí pra quê? E outra, ela ia ficar puta se ninguém tivesse feito nada. Se o pessoal só chegasse e ficasse olhando, que é o certo, né? Psyop, isso aí é Psyop. Então eu acho que é isso. Essa foi nossa exploração no mundo da arte performática. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se sim, Eu acho que eu fui explorado hoje.